Boa tarde a todos. Chegamos ao encerramento do curso Novos Temas de Direito de Família, com a coordenação do Dr. Eduardo Lemos Barbosa, a quem eu já registro em nome da Associação dos Advogados de São Paulo os agradecimentos a ele, ao professor Rolf aqui presente, que mais uma vez estiveram conosco, tenho certeza, em mais um dos muito bem avaliados cursos que a ESA do Rio Grande do Sul tem coordenado em parceria com a Associação dos Advogados de São Paulo. Eu peço a todos aqui presentes e aqueles que nos assistem à distância que preencham, por favor, o formulário de avaliação. Ele é muito importante para nós, com sugestões de novos temas, para que a gente possa sempre atender a necessidade de todos vocês. O doutor Eduardo, para encerrar o curso, vai falar sobre doação e ação revocatória. O doutor Eduardo é graduado pela PUC do Rio Grande do Sul, com pós-graduação em Direito de Família, diretor da Escola Superior de Advocacia, conselheiro estadual da OAB do Rio Grande do Sul, membro da 2ª Câmara do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB do Rio Grande do Sul, membro da Comissão de Direitos e Prerrogativas do Advogado, também da OAB do Rio Grande do Sul, membro da 3ª Câmara, coordenador da sala da OAB do Foro do 4º Distrito, e vai falar para vocês, como eu já disse, sobre doação e ação revocatória. Eu quero lembrá-los dos nossos cursos de férias de janeiro, já encontram-se disponíveis no site, as inscrições já estão abertas, os colegas à distância também já podem aproveitar destes cursos, e muito em breve, né, doutor Eduardo, já estamos aí organizando os cursos junto com a ESA do Rio Grande do Sul também de férias. A gente já vai ter aí mais um novo curso nesta parceria que é um sucesso. Muito obrigado a todos e passo a palavra ao doutor Eduardo para darmos início à sua palestra. Muito obrigado, doutor Roger, pelas suas palavras. Nós também ficamos muito felizes aí com essa parceria, com esses cursos que estão sendo realizados, e graças também a sua pessoa, aí, com a sua eficiência e a sua competência, nos possibilitou que essa parceria esteja consumada e vem se propagando cada vez mais, com bastante sucesso. Como bem falou, começou em maio com 33 cidades, hoje já estamos aí com cerca de 45, né? Em poucos meses aí de divulgação, de uma novidade, digamos assim. E graças à sua pessoa, mais uma vez eu gosto de frisar, porque sempre o Dr. Roger foi extremamente eficiente, extremamente receptivo a todas as nossas colocações, a todas as nossas ideias, e dessa forma que o advogado do Rio Grande do Sul, e também os demais de outros estados que nos assistem, tem essa possibilidade de, ou na subseção, assistir o curso, ou em casa, ou no trabalho pela internet, coisa que até então não era possível, né? Então, eu que agradeço a ASP na pessoa do Dr. Roger. Bem, colegas, um assunto que eu acho que, na minha opinião, o Dr. Rolf, que atua também no direito de família, embora doação não é exatamente do direito de família, mas talvez um capítulo do direito das sucessões, mas enfim. Como até uma outra vez eu falei muito sobre planejamento sucessório e tenho isso também no meu dia a dia, os senhores sabem que a doação ela tem se propagado mais, pelo menos no meu sentir, no dia a dia do advogado. A doação ela pode ser é uma ferramenta que pode ser usada inclusive como a título de planejamento sucessório, como eu vou demonstrar aqui, e uma forma também de transmissão de propriedade, de patrimônio. E, contrário senso a ela, existe a ação revogatória, que é uma ação extremamente singular, mas uma das ações, digamos assim, com mais força no campo do direito. Então, esse PowerPoint aqui de auxílio, vou fazer algumas explanações. Como eu estava falando, nos ramos do negócio jurídico, pode-se perceber que a doação é aquele que se exerce com mais força o direito de propriedade. Nem em outro campo, nenhum campo do negócio jurídico no direito, a doação
ou o direito de propriedade se apresenta tão forte como na doação. Isso, aliás, na minha opinião, um tema apaixonante, porque a doação, ela também tem, os senhores vão ver ali, um caráter também bastante emoção, e não é só na fria letra da lei, como também na ação revogatória, ela necessita de questões aí extra até a rigidez do Código. Mas, enfim, quando o proprietário doa, ele exerce em grau máximo o seu direito sobre a coisa, ao transferi-la gratuitamente a outra pessoa, que apenas é a beneficiada. Então, esse negócio jurídico está ligado à noção fundamental do direito de propriedade. E, aliás, uma das polêmicas que tinha na questão da doação era com relação à sua natureza. Os juristas Bevilacqua e Savigny diziam que a doação tem uma natureza unilateral, ou seja, a parte beneficiária, o donatário, não manifestaria vontade contraposta. Ou seja, a liberalidade incita ao contrato de doação é tão relevante que estes juristas sustentavam a impossibilidade de enquadrar no conceito de contrato. De toda sorte, embora esse entendimento desses eminentes juristas, na atualidade, já de alguns tempos para cá, e no direito comparado nós vamos constatar isso também, o entendimento é que a doação tem natureza contratual, uma vez que, por mais que sobreleve a figura do doador, o donatário deve aceitar, sob pena de não se formar o consentimento e o contrato ser considerado juridicamente inexistente. Então, ou seja, não basta só o doador exercer digamos assim, a doação daquele bem, daquele imóvel, mas tem que ter a resposta daquele que recebe, do donatário. Com isso, o Instituto da Doação Universal, sendo um dos mais antigos do mundo do direito. Aliás, dos estudos assim que a gente fez, a doação, salvo melhor juízo, talvez seja um dos institutos mais antigos que ainda existem no ramo do direito, na sua formação quase que inicial, sem muitas mudanças, né? Que desde no direito romano, quando chamava-se Donatio, e pelo estudo de seus textos, não existia clareza quanto à natureza jurídica da doação e, consequentemente, a sua origem. Aquelas institutas de Justiniano travavam-na simplesmente como um modo de adquirir propriedade, constando lá no título 7º, livro 2. Porém, entre nós, uma definição que eu acho muito interessante, que é de Washington Barros Monteiro, que o contrato de doação, cuja origem se perde na noite dos tempos, logrou sobreviver, e assim figura obrigatória em todas as legislações contemporâneas. Então, a doação, além de ser um dos institutos mais antigos da história do direito, ela está presente em qualquer código civil, em qualquer natureza, em qualquer praticamente lugar do mundo existe a figura da doação. E eu até vou falar sobre isso também. No nosso ordenamento jurídico, o Código de 1916 tratou a doação nos artigos 1165 a 1187. Hoje, lógico, eles estão revogados pelo artigo 538 a 564 do Código Civil Novo. E para os senhores observarem, fazendo uma breve incursão no direito comparado, verifica-se que tanto no Código Civil português como no Código Civil italiano, também constata-se a conceituação de doação como sendo um contrato. E também aparece a figura essencial do animus donandi, que significa a intenção de beneficiar ou favorecer o donatário por mera liberalidade. Então, essas semelhanças, tanto no direito civil português quanto italiano, também no francês, com relação à doação, torna ela um instituto de bastante trânsito e penso eu, e agora se usando cada vez mais. Porém, no Código Civil francês, a diferença é que não considera a doação como sendo modalidade de contrato. Porém, no Brasil, a doação foi tratada como figura contratual típica, ao lado da compra e venda e de outros contratos nominados.
Inclusive, a definição que a gente encontra no Código Civil, no seu artigo 538, onde afirma que considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para outra. Aliás, nesse ponto, às vezes, há pouco ainda estava um debate ali durante o dia de hoje, acho que até foi com o professor Douglas, que de uma cessão de direitos, a doação, cessão de direitos, seria um contrato de doação. Vou dizer para os senhores que a doação tem por objeto coisas ou bens materializados, corpóreos, passíveis de alienação, ao passo que a cessão versa sobre direitos. Então, assim, eu tenho que a definição para a distinção mais correta seria que a alienação seria para caracterizar as transferências de coisas de um titular para o outro, reservando a expressão para o direito em geral. Feito essa observação, também podemos apresentar as características fundamentais da doação. Em primeiro lugar, seria a unilateralidade, pois nesse contrato somente é imposta ao doador. A ele que é colocada essa imposição. Que ao donatário resta ele aceitar ou não. A doação é na sua essência, extremamente formal. Ela tem que obedecer o que diz, primeiramente, o artigo 541, ou seja, a doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular. A doação verbal será válida se versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinente a tradição. Bom, uma doação pela jurisprudência, que a gente estudou, que poderia ser feita de forma verbal ou sem passar pela escritura pública, aí, quem sabe um instrumento particular, pelo que se estudou, pelo que se vê, seria até 30 salários mínimos. Por exemplo, uma doação do imóvel, ou de um carro, ou de alguma coisa, até 30 salários mínimos, poderia ser realizada sem escritura pública, por um instrumento particular. Porém, a partir desse valor, seria por escritura pública, conforme diz o Código Civil, aí no artigo 541. Combinado com o 541, o artigo 108 do Código Civil, também afirma que, não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais. Como eu falei anteriormente, uma terceira característica fundamental da revogação seria o ônibus donandi, que seria o ânimo de doar, que é o ânimo ou propósito de beneficiar patrimonialmente o destinatário da vontade do doador. Também a gratuidade é um elemento essencial, pois uma das partes apenas experimenta o benefício patrimonial em decorrência da liberalidade. Ou seja, nenhum ato jurídico contempla de tal sorte essa liberalidade, essa gratuidade quanto a doação. E falando um pouquinho, doutor Wolff, há pouco estava falando aí, eu acho que hoje, durante essas palestras, falou muito em questões de direito comparado, e citando aí outros códigos. Eu tive fazendo uma pesquisa, porque vocês sabem que o Código Português é bastante semelhante ao nosso, né? E falando em gratuidade, encontrei um julgado que eu entendo ser bem interessante, do Tribunal de Coimbra, viu, doutor Rolfo? Que eu vou ler para vocês rapidamente. Uma senhora portuguesa, isso agora em 2003, né? E ela tinha bastante posses, e ela era sozinha, e ao longo da sua vida ela fez doações aí para uma igreja. Lá também tem Igreja Universal da Vida, ou outras aí, né? Então ela fazia doações mensais para essas instituições religiosas. Mensalmente, ela era sozinha, não tinha filhos, não tinha nada, nenhum dependente. E ao longo de uns anos fez doações para essa instituição.
Só que lá pelas tantas, lá passado alguns anos, ela teve problemas de saúde, na verdade teve leucemia, e ficou praticamente desassistida completamente. Os recursos que ela guardava para si não conseguiam mais atender às necessidades dela. E teve-se a notícia, né, parece que foi até a Defensoria Pública de lá, dessa doação feita a essa instituição. E lá, para os senhores verem, então se ingressou com uma ação, já entrando um pouquinho na ação também na revogatória, para tentar resgatar essa doação. E vejam que interessante, foi o julgado desse Tribunal de Coimbra que foi a decisão que prevaleceu. Eu vou ler rapidamente para vocês a emenda que eu achei muito interessante. Uma doação de dinheiro é fonte de obrigação de prestar alimentos. Além da necessidade do credor e da possibilidade do devedor, é requisito da obrigação que, por um lado, o bem doado servisse para o sustento do doador, se lá estivesse no patrimônio do doador. E, por outro lado, que tivesse gerado riqueza no patrimônio do donatário. A doação de bens deterioráveis, ainda por ser fonte da obrigação de alimentos. Ainda pode ser fonte de obrigação de alimentos, perdão. Pode parecer difícil que a doação de bens deterioráveis ainda seja fonte da obrigação de alimentos, mas pense-se que um empresário de roupa doa determinada quantidade de seus produtos. Aumentou o patrimônio donatário, diminuindo o seu, o que poderá vir a mostrar-se necessário para o seu sustento, em determinada altura. E apesar de não interessar a quantidade doada, porque o quantum da obrigação também está por ela limitado, pense-se que esse empresário doe periodicamente produtos do seu comércio, 2 vezes por ano, por exemplo, ao longo de vários anos. Aí finaliza essa emenda aqui do tribunal. Assim, uma doação de dinheiro que o donatário reteve no banco, gerando juros, ou que gastou na compra de bens que tem de se inscrever no seu ativo imobiliário ou mobiliário, é fonte da obrigação de prestar alimentos para este em favor do doador, quer por obedecer aos requisitos estabelecidos na lei, quer porque a lei não faz distinções. E por fim finaliza, eles têm uma emenda final que diz que a doação poderia gerar a obrigação alimentar a cargo do donatário. Então, vocês vejam que no Brasil isso, possivelmente essa ação talvez não prosperasse para reaver esses valores doados. Mas a gente sabe que nós, como aí, profissionais do direito, a gente tem que usar a criatividade para tentar reverter várias situações.